Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando no Acorda Vascaínos, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais, assim como do canal Atenção Vascaínos, de toda a plataforma AV, está aqui no primeiro comentário fixado para você usar esse link para fazer seu cadastro, para você se habilitar a jogar. E aí, amigo? É só escolher, porque tem jogo para burro, tem muita coisa acontecendo. Você vai ganhar seu dinheiro de forma correta, porque a 1xBet paga bem e paga rápido. Você usa a palavra AVE+, para dobrar na sua primeira aposta, mas primeiro você tem que se cadastrar, usando o link. E aí você vai poder jogar tranquilamente. Tem muito jogo, muita coisa acontecendo, e você usa AVE+, para dobrar e ainda ganha R$ 1.530 de bônus. É um dinheiro para você fazer volume e ganhar dinheiro. 1xBet, parceira do canal AVE+. A gente não pode deixar de falar da entrevista coletiva que ontem foi concedida pelos 4 jogadores que chegaram no Vasco: Vitor Luiz, Kehler, Pablo Galdames e Adson. Mas é claro que foram, de alguma maneira, até sombreados pela presença do Alexandre Matos. E me parece muito claro o posicionamento do Alexandre Matos. Eu ontem no News abri dizendo que os recados que Alexandre Matos tinha dado na entrevista coletiva foram para mim muito claros, muito nítidos. Alexandre Matos é um profissional que tem nome, é um cara que tem costas quentes, um cara que já trabalhou em grandes clubes e foi muito campeão, e está acostumado à pressão, sim. Mas está acostumado a uma pressão quando ele é o protagonista. Nesse caso, ele aceitou um protagonismo sem poder ser o protagonista. E aí juntam muitas variáveis. Tem a questão vaidade. Ele mesmo disse ontem que é uma pessoa ansiosa, que é uma pessoa agressiva, e ele sabe que no mercado ele não pode ficar queimado. Por isso que ele ficou muito preocupado com a situação do Esforza. Porque ele fez o negócio com o News Old Boys e recebeu um não dos mandatários da 777. A gente tem que discutir um pouco essa operação entre Alexandre Matos e 777. Aliás, eu acho que a gente tem que discutir muito essa ação entre diretor executivo e gestão. Porque é claro que no modelo associativo, as situações mais perniciosas, as coisas mais permissivas, elas são muito mais comuns do que no modelo empresarial, que é raro no nosso futebol. A gente não está acostumado. Eu ontem disse que o Alexandre Matos, ontem na entrevista coletiva, era ele lutando contra os demônios que assombram o Alexandre Matos. Porque ele, quando foi apresentado na sua entrevista coletiva, ele disse: é a primeira vez que eu vou trabalhar nesse modelo SAF. E ele sabia, e ele sabe que talvez seja diferente a operação, e ele está sentindo isso. Mas como um cara experiente, ele está se adaptando, mas até se adaptar, ele reclama do remédio. Ele acha ruim a maneira como o remédio foi ministrado. Ele reclama que arde. Ele reclama que ele não quer comer aquela comida que é ideal para acelerar a recuperação dele. Ele quer continuar roubando um pouquinho aqui, pegando uma comidinha que não é aqui, roubando uma situação de comida extra, pegando um remédio e botando debaixo da língua e jogando para fora. Porque assim é a nossa cultura, nós fomos criados assim. Só que ele se garante, ele é bom no que ele faz, ele tem muito contato, é um cara político, é um cara que tem facilidades de comunicação com a galera, tá aí com livros, sempre interage em rede social. Torcedor para ele na rua, ele vai, ele fala, ele liga para a imprensa, ele comunica, enfim, ele tem um pouco dessa operação, que é um pouco do modelo ainda antigo do futebol, dentro de uma gestão nova, que é a direção executiva. Mas eu não consigo conceber num clube, e vamos colocar fora a SAF, num clube associativo, sério, bem gerido, que são raros, que o diretor executivo tenha tanta liberdade quanto o Alexandre Matos acha que deveria ter na 777. E olha, eu vou dizer aqui, sem nenhum receio, o Alexandre Matos, ele sabe
da importância da operação na 777. Como ele sabia da importância do Paulo Nobre no Palmeiras. Como ele sabia da importância do Petralha no Atlético do Paraná. Eram SAFs fake, vamos colocar assim. Eram modelos em que havia um dono e esse dono avalizava ou não. Mas talvez o que mais esteja incomodando o Alexandre Matos é a distância. O Alexandre Matos é um cara do contato, é um cara do bate-papo, é aquele cara para sentar, tomar uma cerveja, bater um rango junto com ele. E ele está sentindo falta, assim como o antigo executivo do Vasco reclamou na entrevista do sábado passado na ESPN, que a distância é muito grande. O meu diretor executivo da 777, do grupo, viu 2 jogos de 38. E pra gente que é brasileiro, a gente sente muita falta disso. Eu já cobrei muito isso, de que a 777 deveria ter alguém morando aqui. E tenho certeza que o Alexandre Matos pensa da mesma forma. Porque é legal você dividir as alegrias, você ligar para um parceiro seu que trabalha com você, um diretor, um gerente. Porque o Alexandre Matos, hoje, é ele. Ele vai ligar para quem? Para o Clauber, que era supervisor até 2 dias atrás e virou gerente? Ele vai ligar para o Vitor Bastos, o chefe scout do Vasco? Ele vai ligar para o Pelaipe, o filho do Pelaipe, o Rodrigo, acho que é Rodrigo Pelaipe? Vai? Não vai. Porque esses caras estão num outro nível de trabalho. O Alexandre não consegue falar com o Johannes, tem aí a incongruência da língua. Isso faz diferença. É diferente quando você tem um presidente, um diretor, alguém grande do seu lado, que você comunica, você troca ideia, vai pra casa do cara tomar um uísque à noite pra discutir. Pô, a gente perdeu o Paulinho e Jair. Porra, que situação. Vamos sentar, posso passar na tua casa? Vamos tomar um negócio? Falta isso. Eu tô sentindo isso do Alexandre, assim como acontecia com o Paulo Brax. Eu falei aqui, muito isolados. Extremamente isolados numa função de enorme responsabilidade e de um peso gigantesco de levar nas costas um clube de uma torcida enlouquecida e apaixonada, que quer apenas um time de futebol. A torcida do Vasco ouviu por parte dos dirigentes da 777 bravatas, cascatas, mentiras durante a composição da SAF. Porque para vender qualquer coisa, prometeram mundos e fundos. E acho que o Alexandre Matos ontem, quando diz, número 1, comunicação do projeto, eu tenho falado isso há muito tempo aqui, há uma necessidade enorme do Vasco se comunicar com o seu torcedor. Porque não dá para o Vasco ter um discurso da boca para fora e não cumprir. Sabe por quê? Porque o torcedor é que nem criança. Quando você faz a oferta, você promete, você tem que cumprir, cara. E não é nem comparar com o Flamengo, que está aí, 275 milhões de televisão, o Vasco 97. Não é comparar com o Palmeiras, com o patrocínio milionário da dona Leila Pereira. Não é comparar com o Atlético Mineiro, que tem um orçamento gigante lá, porque os 3M se juntaram. Não é. É minimamente se comparar ao Botafogo, por exemplo, que é um clube que há 2, 3 anos atrás estava aí disputando a Série B. Quando o Botafogo nos ganhou de 4-0 em São Januário, isso foi em 2021. O Botafogo subia para a primeira divisão em 22. Nós estamos em 24. E o Botafogo hoje tem o Luiz Henrique, comprado por 106 milhões. Está trazendo o Alain, ex-jogador do Vasco, que está indo para lá pelo coração e com certeza porque a grana é boa. E o Vasco tem uma filosofia diferente, que o torcedor foi iludido em saber que aquilo poderia... Porque não é uma ilusão quanto a pagamentos. Porque eu acho que a 777 ela está correta numa postura. Ela está cumprindo aquilo que prometeu financeiramente. Os resultados é que foram prometidos de maneira muito assodada, de maneira muito precipitada, de maneira muito bravateira. Talvez para acelerar essa questão que envolve negócios e aprovação. Então, o que foi vendido para o torcedor foi uma coisa que não é no início assim. O Alexandre Matos sabe disso. Como eu disse, ele briga contra ele mesmo. Porque ele sabe que para se tornar um clube capaz, como era o Palmeiras,
de potência, de torcida, de colônia, e que passou por situações difíceis, foi rebaixado, estava lá. O Vitor Luiz ontem, jogador que foi campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras e foi rebaixado. Então, é difícil para o Alexandre Matos conviver com isso, porque ele sabe que precisa ser feita uma operação mais austera, uma operação com mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele está sozinho na cobrança. Ele quer que alguém da 777 ou alguém da SAF diga, ó, o negócio é o seguinte, nós vamos brigar para ficar na primeira fase, na primeira parte da tabela, a gente vai contratar jogadores bons, mas não são jogadores de nome, a gente vai fazer um time competitivo. Ramon Dias, é contigo, 4 anos de contrato para você dar teu jeito. Machuca o Paulinho, machuca o Jair. Bom, a gente tem uma verba para trazer um jogador. Qual é o perfil? Alan, 34 anos, não. A gente não contrata jogador assim. Apesar de que a SAF do Vasco não contrata só jogador jovem. A gente teve essa informação ontem de um membro do canal, o Rafael, que fez esse levantamento de 27 ponto alguma coisa, 27,8 a média de idade de jogadores contratados. Então, não é uma coisa assim tão certa quanto a 777 só contrata jogador novo para revender. Não. Talvez agora passe até contratar mais, porque os que tinha no Vasco, eles conseguiram vender quase todos, só falta o Ryan. Então precisa mexer. Precisa fazer alguma coisa para ter a médio prazo novas vendas. Então, eu entendo o Alexandre Matos no desabafo dele, por quê? Porque ele está comunicando ao torcedor aquilo que deveria ser comunicado também pelos seus chefes. Olha, a gente tem uma austeridade, a gente tem um valor para gastar. A gente precisa equacionar o clube. A gente precisa equacionar o que está acontecendo no clube. Ok? Ok. Mas eu acho que falta essa transparência, essa comunicação. Divulga quanto se pagou de dívida, quanto se pagou de imposto, quanto se paga em média de salário, o que está acordado aí para futuro, se o Vasco já tem lei de incentivo para fazer suas coisas, se a associação está ok em relação à saúde financeira, coisas que eu vejo dos dois lados ainda algo muito obscuro, uma falta de transparência que a gente não sabe. Não acredito que é por maldade, mas por falta de comunicação, que é muito errado, porque aí o Josh Wanderson solta, durante a pré-temporada lá em Punta del Este, uma carta completamente sem pé nem cabeça. E parem as máquinas, o Josh Wanderson vai falar. Não me interessa, porque não fala nada. E não diz nada, não, a gente vai fazer um esforço, aquele papo utópico. Porque ele está em Miami, ele está em Orlando, ele está cuidando de outras coisas dele, tem 300 coisas. Como eu falei ontem, não sabe nem se o jogo do Vasco domingo foi empate ou não. Estão errados, até certo ponto estão na nossa ótica, mas a gente não sabe o que eles fizeram lá, a ponto de que, olha, a gente bota o dinheiro e vocês fazem a gestão. Não me pede para entender de futebol, galera. Porra, é sério? É a mesma coisa. Eu sou um investidor, tenho uma grana grande, e alguém me diz assim, olha, na área de TI tem um negócio que dá muito dinheiro. E aí eu acredito em alguém, que é meu parceiro, que não vai me trair. Eu boto o dinheiro lá. Mas vem cá, esse negócio aí, eu não entendo de TI, irmão. O cara me disse que é bom. Não vai me botar na roubada, não. É mais ou menos isso. Mas o que eu faço? Eu pego alguém e boto ali dentro para ser meu olho. Alguém que entende daquele riscado. E esse é o grande erro. Porque os gestores me parecem muito longe. O Johannes Sport é muito pouco questionado. Quem é o Johannes Sport para dizer ao Alexandre Matos, no alto da sua sapiência do futebol, como vários outros executivos, no alto do seu conhecimento do futebol do Brasil, do meandro, da cultura, da sensibilidade, ele dizer esse jogador não é bom não, Alexandre Matos? Eu acho que o Alexandre Matos tem vontade de dizer, Johannes, para aquele lugar você, porra. Porra, peraí, cara, conheço esse negócio. O que eu acho é que o Alexandre Matos, ele quando fala o que falou ontem, ele quer duas coisas. Primeiro, a comunicação plena do que é o projeto e seus objetivos. E segundo, apoio, suporte, para hora boa e para hora ruim, porque ele só tá pegando a roubada. Ele quer alguém do lado, ele quer alguém junto, ele quer alguém mais próximo, ele quer processos mais rápidos, mais ágeis. Não que ele não ache que os processos precisem ser seguidos. Não, não é. Ele tem certeza de que os processos precisam ser seguidos. Tem total certeza disso.
Ele não tem dúvida de que tem que ter um perfil de jogador, tem que ter um perfil financeiro, não pode ser um descalabro, não pode ser perdulário, não pode gastar à toa. Ele sabe de tudo isso. Só que, por exemplo, eu machuco Paulinho e Jair, eu preciso de um jogador para amanhã. Eu preciso de um jogador para ontem. E essas situações que estão incomodando ele. Porque aí vem o modelo associativo de alguém que é cobrado na social do Vasco, nas arquibancadas, na rede social que ele participa. E ele diz, não, peraí. Tô cansado de ser chamado de incompetente. Eu não sou incompetente, não. Tudo bem, se questiona a contratação de algum jogador, ele até falou isso ontem, pode me cobrar. David, talvez, ele não falou, mas é um deles. Renovar com o Praxedes. Mas na cabeça da 777, tudo isso entra como despesa. Você renovar com o Praxedes, você comprar o Paulo Henrique, você renovar com o Maicon, você renovar com o Rossi, que é na renovação automática. Você trazer o David. Tudo isso faz parte. Como ele disse, não são 6, 7 contratações. São 10, 12, 15 ações que envolvem dinheiro. É claro, e volto a dizer, associativo ou SAF tem que ter uma palavra final, que normalmente não é só do executivo. Tem um financeiro que vai dizer se pode ou não pode. Porque isso não é uma brincadeira, isso não é futebol manager. Dá o cheque na mão. Agora, o que o Alexandre Matos precisa ter é autonomia dentro de um orçamento que foi liberado. E a nossa grande dúvida é essa. O orçamento foi liberado e ele tem autonomia para gastar? Porque me parece que não. Porque o orçamento foi liberado, mas ele não tem autonomia para gastar da maneira que ele achar melhor. E é uma coisa que incomoda, porque a partir do momento que ele tem o tamanho que ele tem e ele não tem essa autonomia, ele fica chateado. Ou ele não tem um orçamento certo liberado na mão, ou então estourou o orçamento. E aí tem essa rusga. Porque ele ontem divulgou uma nota, ele publicou, ele fez uma resposta ontem a um jornalista no Twitter, ou no Instagram, se eu não me engano, que ele fala claramente, não vou largar, não vou sair. Eu apurei isso ontem, estava ontem lá no estádio de São Januário, na coletiva, tive contato, inclusive com o Alexandre Matos. Não vai sair, não vai pedir boné, mas ele entende que isso precisa ser comunicado da maneira como a coisa está operando, para que ele não fique sendo o Judas em sábado de aleluia. Que a torcida saiba como é que é o processo. Agora, é duro pro torcedor aceitar que o Breno Lopes e o Pedro Henrique, que eu acho bons jogadores, mas não são jogadores dos sonhos, estejam vindo como uma solução? É um perfil. É um perfil. Porque aí o torcedor olha pro Botafogo, tá aí. Savarino, Luiz Henrique. Olha pro Bahia, Everton Ribeiro. O Vasco não trouxe ninguém assim ainda. Apesar de ter o Dimitri Payet, que até então é pouco valorizado. Agora começa a ser um pouco mais. O Verratti, que é um centroavante artilheiro do campeonato argentino, dos campeonatos mais difíceis. Mas como ele jogava no Belgrano, se fosse um cara centroavante do River ou do Boca, aí é o nome. Tava todo mundo aqui, né? Orgasmos múltiplos. E não é o caso. Não é o caso. Mas então, o torcedor, ele precisa ouvir a real. E eu acho que o Alexandre Matos deu a real ontem. Agora, ele tem culpa? Tem. E ele falou isso nesse post. Todos temos culpa. Todos somos errados. Mas comunicando certo, saber o objetivo claro, para entender a tomada de decisões. Uma empresa que está conhecendo 1 ano e meio de Brasil. Ele também está há 30 dias aqui. E deixou claro, o objetivo é a primeira página do Brasileirão. É não sofrer sustos. Um 24 melhor que o 23. Fala de perfil de jogador, de orçamento de jogador. Fala de comissão técnica que pressiona. Fala de palavra final que não é dele ainda. Tudo isso falado ontem nessa coletiva não me traz um choque. Não eu acho que ele está chateado com a 777. Ele está incomodado porque ele sabe que o remédio é esse. Mas está sofrendo para tomar um remédio também. Está um pouco como torcedor. Apesar de... É estranho, é difícil explicar isso. Ele sabe que precisa. Ele tem noção que precisa. Ele já fez isso em alguns clubes. Claro que com uma maneira diferente. Mas ele não se acostuma. Ele não... É mais ou menos a história do Flamengo e Vasco de domingo comigo. O Vasco jogou a Vera,
quase ganhando o Flamengo por detalhes, mas no final das contas são 27 jogos, 2 vitórias para nós. Mas um dia a gente vai ganhar. Um dia a gente vai mandar nos caras. Um dia a gente vai ser protagonista. Porra, pra quem sempre foi protagonista é duro ouvir isso. É a mesma coisa do torcedor. Um dia a gente vai contratar esse jogador. Um dia a gente vai ter um time competitivo. Pô, pra quem viu o Vasco campeão e ganhar muito, é duro ouvir isso. Mas talvez seja um processo, um propósito, como diz lá o Figueiredo, que a gente tenha que se acostumar agora. Mas eu não posso pedir ao torcedor que se acostume. Então vai ser uma mudança traumática, que só vai ser melhorado com 2 pontos fundamentais. Ou você traz um jogador como o Payet, que dá uma mainada no negócio, ou o time engrenar. Com o Breno Lopes, com o Pedro Henrique, com o Galdames, com o Sforza, com mais jogador de meio de campo, com uma defesa bem montada, com o Ramon Dias tendo elenco, esse elenco mesmo sem grandes estrelas, um time competitivo, capaz, brigando na Copa do Brasil, chegando semifinal, aquela coisa toda. Isso vai dar um ar ao torcedor de confiança que o processo está andando. Porque ele vê o time perdendo para o Nova Iguaçu, ele vê o Vasco não conseguindo ganhar do Flamengo de novo, ele vê os outros contratando muitos jogadores e a gente não. Então é duro, cara. É duro pro torcedor. Mas é duro também pro Alexandre Matos, que sabe que tem a parcela de culpa dele, que sabe que tem que corrigir algumas coisas, mas que precisa de um amiguinho. Precisa ter gente próxima a ele. Precisa ter gente para estar do lado dele, para trocar ideia, para acelerar os processos. A pressão é muito forte, cara. Trabalhar no Vasco é difícil para burro. É muito difícil. Jogar no Vasco é difícil. Mas ao mesmo tempo que a coisa flui e anda, é muito fácil, cara. Jogar aqui é muito fácil, vocês acham que o Vasco tem problema agora. O Vasco tem problema desde sempre. Desde sempre. Problema de salário, problema de promessas não cumpridas, problema com arbitragem, tudo isso é histórico na vida do Vasco. O Vasco é um clube querido pelo geral. Nunca foi. Clube discriminado, de portugueses, de imigrantes, enfim, sempre teve isso. Isso não é coitadismo, não é vitimismo, não, é realidade. Mas tem que se acostumar. Quem vem pra cá sabe que a cruz é essa. Sabe que a porrada vai ser assim. Se prepara. Vamos dar de volta. É o que a gente precisa fazer. E acho que a gente tem no Alexandre Matos um cara que pode fazer isso. Meu medo é ele cansar de tomar porrada. Acho que não vai cansar tão cedo. Mas precisa dar liga. Senão a gente começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. A gente vem logo mais no canal Atenção Vascaínos, lá no AV1, por AV-News, na véspera de Vasco da Gama e Audax pelo Campeonato Carioca. Esses jogos do Campeonato Carioca em Manaus eu até esqueço. Vasco e Audax em Manaus pelo Campeonato Carioca. Grande abraço, até logo mais, tchau.